Um copo d'água poderia extinguir o Sol? O sistema solar é vasto e cheio de mistério, e até mesmo as pessoas que o exploraram não sabem exatamente o que existe por aí. Mas o Sol, grande e ousado como é, nunca foi contestado. No entanto, o centro do nosso universo nem sempre estará lá. A linha do tempo para o seu desaparecimento está muito distante. Mas alguma coisa poderia acelerar esse acontecimento? Um copo de água poderia extinguir o Sol? Antes de respondermos a essa pergunta, aqui está seu lembrete para inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações, para que você não perca nada dos nossos novos conteúdos. Agora, voltando um pouco para a aula de ciências, apenas um pequeno aviso primeiro. Nenhum de nós do Incrível é astrônomo ou astrofísico, então este será um resumo básico da ciência aqui envolvida. Se houver algum astrônomo ou astrofísico assistindo, sinta-se à vontade para compartilhar seu conhecimento conosco na seção de comentários abaixo. O Sol é uma estrela e é o centro do nosso universo. É composto por 74,9% de hidrogênio e 23,8% de hélio, com 1,3% restante pertencente ao oxigênio, carbono, neônio e ferro. Atualmente, o Sol está na metade da sequência principal de sua evolução, que é um bom ponto para se estar. É estável, o que significa que a força da gravidade, puxando tudo em direção ao núcleo, é igual à quantidade de energia da fusão nuclear que está empurrando para fora. Os processos de fusão nuclear fundem hidrogênio em hélio, o que ajuda o Sol a converter mais de 100 vezes a massa da Terra em energia. Isso é mais de 4.409.200 toneladas de matéria a cada segundo. Os átomos de hidrogênio são realmente os que alimentam tudo isso, mas o Sol está queimando rapidamente esse combustível com toda a energia que libera. Segundo a teoria da relatividade, liberar energia faz com que os corpos da matéria percam massa. Isso significa que o núcleo do Sol está diminuindo. À medida que o núcleo se contrai, as camadas externas da superfície se expandem e experimentam uma força gravitacional mais forte, que então pressiona mais o núcleo e faz com que o processo de fusão aconteça mais rapidamente. Este tem sido um ciclo contínuo por bilhões de anos e como o núcleo ficou mais denso, o Sol ficou mais brilhante. Na verdade, os astrônomos acreditam que o Sol fica 1% mais brilhante a cada 100 milhões de anos. Legal, né? Quer ouvir algo ainda mais legal? Bem, talvez devêssemos dizer algo ainda mais quente. Como o Sol queima mais e fica maior, ele acabará por se transformar em uma estrela gigante vermelha. Quando chegar a esse estágio de sua evolução, ele ficará tão grande que realmente engolirá Mercúrio, Vênus e a Terra. Não ficou mais tão animado? Isso não vai acontecer nos próximos 5 bilhões de anos. O Sol tem massa suficiente e atualmente produz energia o bastante para queimar por um total de 10 bilhões de anos. E já está na metade do seu ciclo de vida. Ao longo dos próximos 5 bilhões de anos, mais dessa energia chegará à Terra. Em cerca de 1 bilhão de anos, apenas 10% a mais dessa energia terá um efeito estufa extremo, assim como em Vênus. Toda a água em nossa atmosfera secará. Em 3 bilhões e meio de anos, o Sol será 40% mais brilhante, fazendo com que todos os oceanos, geleiras e neve na Terra evaporem. Nada será capaz de sobreviver. Após 6 bilhões de anos, o combustível de hidrogênio se esgotará. Assim que não houver energia saindo do núcleo, toda essa pressão se dirigirá para dentro, forçando o núcleo a desmoronar sobre seu próprio peso. À medida que fica mais quente e mais denso, as camadas externas do Sol se expandirão até chegarem ao estágio de gigante vermelha que mencionamos anteriormente. É só então que ele será grande a ponto de engolir os planetas mais próximos a ele. Mas nos perguntamos se algo poderia acontecer para atrapalhar esse processo. Não queremos interromper o processo sem ter um plano. Se pegássemos toda a energia do Sol que chega à Terra diariamente, teríamos cerca de 170 trilhões de quilowatts. E isso seria suficiente para nos manter por milhares de anos sem que o próprio Sol emitisse energia. Se pudéssemos colocar nossas mãos na quantidade de energia que o Sol espalha por todo o universo, estenderíamos nossa sobrevivência por milhões de anos.
acreditamos que a energia solar é realmente o caminho para o futuro. Agora, vamos seguir em frente para expor nossos pensamentos. Em primeiro lugar, teríamos que encontrar ou fazer uma xícara grande o suficiente para conter a quantidade absurda de água que seria necessária para apagar um incêndio que se estende por 6 trilhões, 89 bilhões, 999 milhões, 346.088 quilômetros quadrados. Mas só por causa deste vídeo, digamos que temos uma xícara e uma maneira de chegar até o Sol. Então, o que acontece a seguir? Um astrofísico precisaria de um software especial para nos dar uma resposta exata, já que nada como isso jamais aconteceu na natureza e provavelmente nunca acontecerá. Na Terra, um fogo precisa de material combustível, ar e calor para ocorrer. Usamos água para apagar incêndios porque o fogo não pode queimar o revestimento que a água faz sobre o material incendiado. Mas não há ar no espaço e a água não pode interromper as reações termonucleares que fazem com que o Sol queime. Então, realmente juntamos toda a água e a trouxemos até o Sol apenas para que ela seja queimada também. Nosso enorme copo de água, na verdade, faria o Sol ficar mais quente e queimar 6 vezes mais. Depois que a água tivesse queimado, os vapores contendo átomos de hidrogênio e oxigênio seriam absorvidos pelo Sol. O hidrogênio daria ao Sol mais combustível para continuar seus processos de fusão termonuclear, e o oxigênio atuaria como um catalisador para outro processo de fusão, o que criaria uma nova estrela. Esta nova estrela teria o dobro do peso atual do Sol e seria composta por 48% de hidrogênio, 14% de hélio e 37% de oxigênio. Então, despejar nosso gigantesco copo de água no Sol não o extinguiria, mas criaria um Sol totalmente novo. Que legal isso, hein? Você não acha? Este novo Sol, com uma massa ainda maior que a do nosso Sol atual, produziria exponencialmente mais energia para vivermos. No entanto, existe uma desvantagem na formação desta nova estrela. Lembra-se que dissemos que quando nosso Sol alcançar seu estágio gigante vermelha, ficará grande o suficiente para engolir os planetas mais próximos? Bem, o tamanho gigantesco dessa nova estrela imediatamente os engoliria. Também exerceria uma força gravitacional mais forte nos outros objetos do nosso sistema solar, mudando suas posições e órbitas. Como você acha que seria o novo sistema solar? Se não levarmos aquele imenso copo de água para o espaço sideral e não o derramarmos no Sol, o Sol continuará sua fusão termonuclear e permanecerá em seu lugar, com a sua trajetória projetada de destruição conforme planejado. Depois de 5 bilhões de anos, quando atingir sua fase de gigante vermelha, o aumento da pressão no núcleo permitirá a fusão dos elementos mais pesados. Neste caso, será hélio em carbono. Depois que todo o hélio tenha se fundido em carbono, o núcleo se estabilizará novamente. As camadas externas, infelizmente, continuarão se expandindo até serem lançadas, rompendo o núcleo e deixando para trás uma enorme bola de carbono. Esta bola de carbono será, então, uma estrela anã branca, e as peças que se desprenderam serão uma nebulosa planetária. As estrelas anãs brancas não executam nenhum dos processos de fusão que outras estrelas fazem. Então, eventualmente, a nossa estrela anã branca resfriará até a mesma temperatura de todo o resto do universo, alguns graus acima do zero absoluto. Sabemos o suficiente sobre o nosso universo para descobrir como e quando ele começou, bem como prever como e quando terminará. A raça humana pode não estar por perto para ver, mas ainda assim será uma nova visão impressionante. Você gostaria de ver o Sol passar pelo resto de suas fases? Conte-nos nos comentários abaixo. Dê um like a este vídeo se você aprendeu alguma coisa e compartilhe-o com alguém que possa verificar isso para nós. E até a próxima! Lembre-se de ficar no lado positivo da vida, o que não deve ser muito difícil, já que o Sol está ficando mais claro a cada segundo. Tchau!